Se você chegou até aqui, você já é uma pessoa abençoada. E você pode ajudar a abençoar outras pessoas. Compartilhe este vídeo com seus grupos de mensagens e inscreva-se no canal. E não se esqueça, deixe seu like e seu comentário. Gratidão! Oração, capítulo 21. Orientação divina através da oração. Podemos saber a vontade de Deus para nós através da oração. O Senhor não atua de maneira acidental. Busquem-no mais fervorosamente em oração. Ele impressionará a mente e dará fluência e eloquência. O povo de Deus deve ser ensinado a não confiar em invenções humanas e em provas ambíguas como meio de conhecer a vontade de Deus a seu respeito. Satanás e os seus agentes estão sempre prontos para aproveitar qualquer oportunidade que surja para afastarem as pessoas dos puros princípios da palavra de Deus. O povo que é guiado e ensinado por Deus não dará lugar a métodos para os quais não há um assim diz o Senhor. Orar pela direção de Deus. Devem educar o vosso raciocínio para que não seja fraco nem ineficiente. Devem orar pedindo orientação e entregar o vosso caminho ao Senhor. Devem fechar o vosso coração contra toda insensatez e todo o pecado e abri-lo a toda influência celestial. Devem aproveitar ao máximo o vosso tempo e as vossas oportunidades para desenvolverem um caráter simétrico. Em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos matutino e vespertino. Quão apropriado é os pais reunirem-se com os filhos pela manhã para agradecer ao Pai Celestial a sua proteção durante a noite e para lhe pedirem auxílio, orientação e proteção para o dia. Quão adequado é também, ao chegar à noite, reunirem-se mais uma vez na presença de Deus, pais e filhos, para agradecer as bênçãos do dia que findou. Consagra-te a ti mesmo a Deus pela manhã. Faz disto a tua principal tarefa. Que a tua oração seja: ó Senhor, aceita-me como teu. Deponho todos os meus planos aos teus pés. Usa-me hoje ao teu serviço. Habita em mim e que todo o meu trabalho seja realizado contigo. Esta é uma questão diária. Cada manhã, consagra-te a Deus para esse dia. Entrega-lhe todos os teus planos para serem executados ou não, segundo a sua providência indicar. Assim podes diariamente colocar a tua vida nas mãos de Deus, e deste modo ela será moldada cada vez mais segundo a vida de Cristo. Devem aprender a ver tanto com o vosso cérebro como com os vossos olhos. Devem educar o vosso discernimento de maneira a não ficar enfraquecido e ineficiente. Devem orar pedindo orientação e entregar o vosso caminho ao Senhor. Devem fechar o coração contra toda a loucura e todo o pecado e abri-lo a toda a influência celestial. Devem aproveitar ao máximo o vosso tempo e as vossas oportunidades para desenvolverem um caráter harmonioso e simétrico. A oração pedindo a orientação de Deus pode ser feita em qualquer momento e em qualquer lugar. Não há tempo ou lugar em que seja inapropriado dirigir a Deus um pedido. Nada há que possa impedir-nos de elevarmos o nosso coração num espírito de oração fervorosa. Entre as multidões da rua, no meio de uma transação comercial, podemos fazer uma oração a Deus e rogar por orientação divina, assim como Neemias quando fez o seu pedido ao rei Artaxerxes. Podemos encontrar um lugar de comunhão íntima com Deus onde quer que estejamos. Deveríamos ter a porta do coração continuamente aberta e o nosso convite a ascender ao céu para que Jesus possa vir habitar no nosso coração como um convidado celestial. Orar como Neemias orou nessa hora de necessidade é um recurso à disposição do cristão, em circunstâncias em que outras formas de oração podem ser impossíveis. Os que se empenham nas absorventes atividades da vida, atarefados e quase subjugados pelas perplexidades, podem enviar um pedido a Deus suplicando orientação divina. Os que viajam por mar e por terra, quando ameaçados por algum grande perigo, podem entregar-se à proteção do céu. Em tempos de súbita dificuldade ou perigo,
O coração pode enviar o seu grito de socorro a alguém que se comprometeu a vir em auxílio dos seus fiéis e crentes sempre que chamem por ele. Sob todas as circunstâncias, em todas as situações, o ser humano oprimido pela dor e pela preocupação ou ferozmente assaltado pela tentação pode encontrar segurança, apoio e socorro no infalível amor e no poder de um Deus que mantém a promessa. Os anjos estão perto para ajudar quando oramos por orientação de Deus. Como Natanael, necessitamos de estudar por nós mesmos a palavra de Deus e de orar pela iluminação do Espírito Santo. Aquele que viu Natanael debaixo da figueira, ver-nos-á no lugar secreto da oração. Há anjos do mundo da luz perto daqueles que, em humildade, procuram a orientação divina. O mundo visível e o invisível estão em íntimo contato. Se pudesse erguer o véu, veríamos anjos maus adensando as suas trevas ao nosso redor e trabalhando com todas as suas forças para enganar e destruir. Os homens ímpios são rodeados, influenciados e ajudados por espíritos maus. O homem de fé e de oração entrega sua vida à direção divina, e anjos de Deus trazem-lhe do céu luz e poder. O conhecimento da verdade não depende tanto da capacidade intelectual, mas mais da sinceridade na intenção e da simplicidade de uma fé fervorosa e confiante. Os anjos de Deus aproximam-se daqueles que, com humildade de coração, buscam a direção divina. O Espírito Santo é concedido para lhes abrir os ricos tesouros da verdade. Tudo aquilo de que necessitamos pode ser pedido a Deus em oração. Cada promessa contida na palavra de Deus oferece-nos assunto de oração, apresentando a empenhada palavra de Jeová como nossa garantia. Seja qual for a bênção espiritual de que necessitemos, é nosso privilégio reclamá-la por meio de Jesus. Podemos dizer ao Senhor com a singeleza de uma criança exatamente aquilo de que necessitamos. Podemos apresentar-lhe os nossos assuntos temporais pedindo-lhe pão e roupa, assim como o pão da vida e a veste da justiça de Cristo. O vosso Pai Celeste sabe que tem necessidade de todas estas coisas e são convidados a pedir-lhes. É através do nome de Jesus que se recebe todo o favor. Deus honrará esse nome e suprirá as vossas necessidades dos tesouros da sua liberalidade. Os pais devem orar pela orientação de Deus. Pais, humilhem o vosso coração perante Deus. Iniciem um trabalho profundo com os vossos filhos. Roguem ao Senhor que vos perdoe o desrespeito à sua palavra, ao terem negligenciado educar os vossos filhos no caminho em que deveriam andar. Peçam luz e orientação, uma consciência sensível e um claro discernimento para que possam ver os vossos erros e falhas. Deus ouvirá essas orações de um coração humilde e contrito. Aqueles que desejam ser conduzidos podem conhecer a vontade de Deus. O Senhor revela a sua vontade àqueles que são fervorosos e que anseiam ser guiados. A razão da vossa ineficácia é que desistiram da ideia de conhecer e fazer a vontade de Deus. Portanto, na realidade não conhecem coisa alguma. Pesquisar as Escrituras, orando por orientação divina. Os que não estão dispostos a aceitar as verdades claras e incisivas da Bíblia procuram continuamente fábulas agradáveis que acalmem a consciência. Quanto menos espirituais, exigentes e depreciativas forem as doutrinas apresentadas, tanto maior será o agrado com que são recebidas. Esses indivíduos degradam as faculdades intelectuais de modo a servirem aos seus desejos carnais. Considerando-se demasiado sábios para examinarem as Escrituras com contrição de alma e com fervorosa oração a pedir a direção divina, não têm proteção contra o engano. Satanás está pronto a satisfazer o desejo do coração e coloca os seus enganos no lugar da verdade. Confia em Deus e Ele dirigirá o teu caminho. Muitos são incapazes de fazer planos definidos para o futuro. A sua vida é incerta.
Não podem prever as consequências dos acontecimentos, e por vezes isso enche-os de ansiedade e de inquietação. Lembremo-nos de que a vida dos filhos de Deus neste mundo é uma vida de peregrinos. Não temos sabedoria suficiente para planear a nossa própria vida. Não nos compete determinar o nosso futuro. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, verso 8. Cristo, na sua vida na terra, não fez planos para si mesmo. Aceitou os planos de Deus a seu respeito, e dia após dia, o Pai revelava os seus planos. Assim deveríamos nós depender de Deus para que a nossa vida pudesse ser a simples realização da sua vontade. Na medida em que lhe confiarmos os nossos caminhos, Ele dirigirá os nossos passos. Muitos, ao planearem um futuro brilhante, sofrem um completo desastre. Deixem Deus fazer os vossos planos. Como criancinhas, confiem na direção daquele que guarda os pés dos seus santos. 1 Samuel 2:9. Deus jamais conduz os seus filhos de maneira diferente daquela que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do objetivo que estão a realizar como seus colaboradores. Se entregaram a Deus para fazer a sua obra, não precisam de estar ansiosos pelo dia de amanhã. Aquele de quem são servos conhece o fim desde o princípio. Os acontecimentos do amanhã, ocultos aos vossos olhos, estão à vista daquele que é onipotente. Quando assumimos o controle das coisas com que temos de lidar e confiamos na nossa própria sabedoria quanto ao êxito, tomamos sobre nós um fardo que Deus não nos deu e estamos a tentar levá-lo sem a sua ajuda. Estamos a assumir nós mesmos a responsabilidade que pertence a Deus, pondo-nos assim na realidade no seu lugar. Podemos ficar ansiosos e antecipar perigos e perdas, porque isto irá certamente acontecer-nos. Mas quando acreditamos sem duvidar que Deus nos ama e nos quer bem, deixamos de nos afligir acerca do futuro. Confiaremos em Deus assim como uma criança confia no seu amoroso Pai. Desaparecerão então as nossas preocupações e os nossos sofrimentos, pois a nossa vontade fundir-se-á com a vontade de Deus. Eliezer orou pedindo a direção de Deus e recebeu-a. Lembrando-se das palavras de Abraão, de que Deus enviaria com ele o seu anjo, Eliezer orou fervorosamente pedindo uma direção concreta. Na família de Abraão, o seu senhor estava acostumado ao exercício constante da bondade e da hospitalidade, e agora pediu que um ato de cortesia indicasse a jovem que Deus escolhera. A oração mal tinha acabado quando foi dada a resposta. Entre as mulheres que estavam reunidas junto ao poço, as maneiras amáveis de uma delas atraíram a sua atenção. Assim que ela se afastou do poço, o estranho foi ao seu encontro, pedindo um pouco de água do cântaro que levava ao ombro. O pedido recebeu uma resposta amável, com a oferta de também tirar água para os camelos, trabalho este que era costume mesmo às filhas dos príncipes fazerem para os rebanhos e gado dos seus pais. Deste modo, foi dado o sinal desejado.